Todo mundo afirma conhecer a cena de ficção científica dos anos 90, Matrix, Jurassic Park, Homens de Preto. Mas aqui está a verdade. Os filmes mais selvagens e alucinantes da década, a maioria das pessoas os perdeu completamente. Estes são os filmes que foram ignorados, ridicularizados ou enterrados tão profundamente que até os nerds de cinema esquecem que existem. Pronto para um curso intensivo em genialidade subestimada e brilhantismo estranho? Vamos desenterrar os tesouros perdidos que reescreveram a ficção científica debaixo do nariz de todos. Qual vai explodir sua mente primeiro? Hardware, 1990. Esqueça os pesadelos digitais elegantes de Matrix. Hardware é pura fúria tech-punk dos anos 90. Uma explosão de Mad Max, o exterminador do futuro e atitude heavy metal. Ambientado em um deserto pós-apocalíptico queimado, sobreviventes lutam por sucata para sobreviver. Moses, um andarilho interpretado por Dylan McDermott, traz para casa peças misteriosas de robô para sua namorada. Jill, uma artista que transforma lixo em escultura. O presente rapidamente sai pela culatra. O núcleo do robô reinicia, reconstrói-se e desencadeia um cerco de terror mecânico dentro do apartamento dela. Mas esta não é apenas uma máquina qualquer. É um protótipo militar projetado para matar de forma imparável. O diretor, Richard Stanley, aumenta o terror, cobrindo cada cena com luzes neon, ferrugem, suor e música industrial pulsante. Ao contrário dos grandes blockbusters, Hardware é compacto, cru e íntimo. Não se trata de um espetáculo de destruição de cidades, mas de sobreviver minuto a minuto enquanto Jill enfrenta tanto a máquina assassina quanto seu próprio medo. Em 1990, críticos e censores não sabiam o que fazer com Hardware. Era terror? Ficção científica? Arte punk? Foi cortado por violência, viveu na TV tarde da noite e lentamente ganhou um culto de seguidores. Diretores como Guillermo del Toro e Edgar Wright o chamam de uma influência oculta. Assista agora, e Hardware parece assustadoramente à frente de seu tempo. Um aviso sobre um mundo onde a tecnologia invade todos os espaços, e nem mesmo o lar é seguro. O verdadeiro pesadelo. Não o sangue, não o robô, mas a pergunta: o que acontece quando nossas próprias invenções decidem nos exterminar? Se você deseja ficção científica com dentes, suor e um profundo pulso de rebeldia, Hardware é o clássico cult que você precisa. Não é apenas um filme sobre o futuro, é um desafio para sobreviver a ele. Split Second, 1992. Londres está inundando, o crime é desenfreado, e algo monstruoso está à espreita nas ruínas iluminadas por neon. Bem-vindo a Split Second, um filme de monstro de ficção científica encharcado de chuva e insano, que a maioria das pessoas perdeu, mas que nenhum fã jamais esquece. Rutger Hauer interpreta o detetive Harley Stone, um policial esgotado e viciado em café, obcecado em capturar o assassino de seu parceiro. Mas este não é um adversário humano, é um pesadelo corpulento e com presas, deixando para trás corpos mutilados e pistas enigmáticas. Stone atravessa a história no estilo clássico de Hauer, quebrando regras, fazendo piadas e arrastando seu parceiro novato nerd, interpretado por Alistair Duncan. Juntos, eles perseguem o assassino por metrôs abandonados, becos inundados e todos os cantos decadentes de uma cidade enlouquecida. O monstro é pura genialidade de baixo orçamento, metade xenomorfo, metade lenda urbana e totalmente caos. Os efeitos práticos são viscosos, selvagens e gloriosamente exagerados, mas é a própria cidade, um labirinto distópico castigado pela chuva, que se torna a verdadeira estrela do filme. Split Second mistura noir, ficção científica e horror de monstros em um coquetel áspero e nunca se desculpa por sua estranheza. Críticos em 1992 descartaram como bobo ou derivativo, mas os fãs entenderam a piada. Split Second deleita-se na sua própria loucura e vira todos os clichês de cabeça para baixo. Há um brilho estranho em como mistura caos de monstros, comédia sombria e até ansiedade com as mudanças climáticas. Anos antes disso ser popular, revise Split Second agora e é uma viagem emocionante, rápida, engraçada e suja, muito mais estranha do que você se lembra. Se você quer ficção científica esquecida que te agarra pela garganta, te faz rir e te mantém acordado à noite, este é o clássico cult que você precisa ver. O Passageiro do Futuro, 1992. Antes de Matrix, O Passageiro do Futuro nos alertou sobre o lado sombrio dos sonhos digitais. Este é um filme que borrava a linha entre mente e máquina, oferecendo uma viagem à realidade virtual que é em partes iguais, deslumbrante, estranha e de alerta. Dr. Lawrence Angelo, Pierce Brosnan,
é obcecado por aumentar o poder cerebral, e sua cobaia é Job Smith, um jardineiro gentil e intimidado cuja vida muda quando experimentos o lançam em uma superinteligência. A evolução de Job é rápida e perigosa. Ele aprende em velocidade relâmpago, controla a tecnologia com a mente e logo pensa que está além do humano. A história passa do maravilhoso ao horror, quando os novos poderes de Job o transformam de uma alma gentil em um pesadelo digital, distorcendo a realidade e ameaçando qualquer um que o subestimou. Os visuais selvagens de CGI e os mundos virtuais alucinantes de O Passageiro do Futuro foram ridicularizados pelos críticos, mas a ideia central do filme é mais relevante do que nunca. E se a evolução humana pudesse ser hackeada e liberada sem controle, a jornada de Job é tanto uma fantasia quanto uma profecia assustadora sobre onde a tecnologia sem controle pode nos levar. Descartado em sua época como muito estranho ou ultrapassado, O Passageiro do Futuro agora parece profético. Realidade virtual, inteligência artificial e vício em tecnologia são manchetes, não ficção científica. Se você quer ver um filme que olhou para o futuro digital e hesitou, esta é a viagem que você precisa. Timescape, 1992. A maioria dos filmes de viagem no tempo são sobre grandes efeitos e paradoxos. Timescape segue outro caminho. Suspense lento, mistério e uma sensação crescente de medo. Ben Wilson, um estalajadeiro viúvo, está apenas tentando reconstruir sua vida com sua filha quando um grupo de turistas estranhamente formais e sem idade faz o check-in. Eles pagam em dinheiro, pedem certos quartos e mostram uma fascinação suspeita por desastres locais. As coisas ficam mais estranhas rapidamente. Quando uma catástrofe ocorre, algo que um dos hóspedes parece esperar, Ben percebe que eles não são apenas turistas. Eles são viajantes do tempo, turistas de desastres, visitando os piores momentos da história para ver a tragédia se desenrolar. Timescape não precisa de explosões ou CGI. Sua atenção está nos olhares, nas insinuações e nas questões éticas que continuam se acumulando. O diretor David Twohy desvenda o mistério com um suspense lento e cuidadoso, enquanto Jeff Daniels traz humanidade e vulnerabilidade à luta de Ben. Deveria ele tentar salvar vidas, mesmo que isso signifique mudar o futuro? É certo assistir ao sofrimento como entretenimento, ignorado no lançamento. Timescape construiu um pequeno culto entre aqueles que o encontraram tarde da noite. Não é apenas um filme de viagem no tempo, é uma meditação assombrosa sobre curiosidade, arrependimento e os perigos de interferir no destino. Se você está entediado com o espetáculo de ficção científica de sempre, os arrepios sutis e a reviravolta final de Timescape ficarão com você muito depois dos créditos, no Escape 1994. Pegue o drama de prisão mais sombrio que você já viu. Jogue-o em uma ilha selvagem sem leis. Depois adicione um toque de anarquia futurista. Isso é No Escape, uma aventura de ficção científica implacável, sem restrições, que vira de cabeça para baixo o clichê do herói injustamente acusado e corre solta com isso. Se você pensou que os anos 90 só nos deram sucessos de bilheteria encantadores, pense novamente. Este aqui vai a todo vapor desde a cena de abertura e nunca pisa no freio. Ray Liotta estrela, como o capitão Jack T. Robbins, um ex-soldado jogado em uma prisão de segurança máxima por matar seu oficial comandante. Mas esta não é a sua prisão padrão. No futuro distópico de 2022, o governo envia seus piores criminosos para Absalom, uma ilha remota onde a sociedade colapsou em puro caos. Não há guardas, nem muros e nem regras, apenas sobrevivência brutal. A ilha está dividida entre duas tribos, os forasteiros, liderados por um senhor da guerra sádico que governa pelo medo, e os internos, um grupo que luta para construir um mínimo de decência em meio à loucura. Robin só quer sair, mas escapar é quase impossível. A cada movimento, ele corre o risco de cair nas mãos de psicopatas ou ser morto pelos elementos. O que torna No Escape tão cativante não é apenas a ação ininterrupta, é o mundo cru e vivido que ele cria. Cada centímetro da ilha parece perigoso. As alianças são frágeis. A confiança é mortal. Robbins é forçado a escolher entre se tornar um monstro para sobreviver ou manter sua humanidade em um mundo que perdeu todo o senso dela. Liotta traz sua intensidade característica, transformando o que poderia ter sido um papel de ação esquecível em uma atuação cheia de garra e desespero. Os papéis de apoio de Lance Henriksen, Ernie Hudson e Stuart Wilson adicionam camadas de complexidade, transformando este inferno insular em
para uma sociedade crível, embora aterrorizante. No seu lançamento, No Escape foi perdido na confusão, ofuscado por filmes de gênero com orçamentos maiores e descartado como muito violento, muito sombrio ou simplesmente muito estranho. Mas assista hoje e seu mundo parece muito familiar. Prisões privatizadas, fronteiras sem lei e as consequências aterrorizantes quando a autoridade é retirada. Mad Max encontra Fuga de Nova York, com uma atitude dos anos 90 e um espírito de azarão. No universo da ficção científica esquecida, No Escape é um lembrete brutal de que, às vezes, as maiores ameaças não são alienígenas ou robôs, são outras pessoas. Se você quer um filme que te joga no fogo e te desafia a sair, este é o filme. Não perca. Fortaleza, 1992. As prisões nos filmes são sempre ruins, mas Fortress leva esse pesadelo, projeta-o para o futuro e aumenta a paranoia ao máximo. Christopher Lambert estrela como John Brennick, um homem desesperado, apenas tentando escapar com sua esposa para uma vida melhor. É 2017 e o governo impõe implacavelmente uma política de um filho. Quebre a lei e você desaparece para sempre. Quando a esposa de Brennick fica grávida do segundo filho, o plano de fuga do casal desmorona na fronteira. Ambos são jogados na fortaleza, uma mega prisão subterrânea extensa administrada por Zed, um carcereiro sádico de inteligência artificial. Esqueça os guardas tradicionais. Cada prisioneiro recebe um dispositivo implantado no corpo, que causa agonia sob comando. As paredes têm olhos, os corredores estão repletos de dispositivos letais e cada movimento é monitorado. Saia da linha e você sofre, sem perguntas. Este filme se deleita com tecnologia inventiva e sombriamente cômica, ao infame Intestinator, que mantém os prisioneiros em agonia, vigilância constante e agentes ciborgues prontos para esmagar qualquer rebelião. Kurtwood Smith traz um prazer arrepiante ao carcereiro humano, saboreando cada momento de controle. Brennick, por sua vez, é forçado a formar alianças incômodas com um grupo heterogêneo de prisioneiros, todos com seus próprios segredos e cicatrizes. As apostas aumentam quando ele descobre que sua esposa está viva e a vida de seu filho ainda não nascido está em perigo real. Fortress nunca busca sutileza. É barulhento, sujo e totalmente exagerado. E é isso que o torna divertido. Cada cena está carregada de tensão, sangue e um humor negro sombrio. Reviravoltas selvagens na trama e ação implacável mantém você na ponta da cadeira. Os críticos descartaram Fortress como um filme B de segunda categoria, mas ele explodiu em popularidade na TV noturna e em vídeo. Os fãs se apaixonaram por seu mundo distópico selvagem, a determinação corajosa de Lambert e sua estranheza sem remorso. Fortress não é apenas sobre escapar. É sobre suar a cada minuto, perguntando-se se a liberdade é mesmo possível. Em uma era obcecada por vigilância, controle e punição, Fortress parece mais relevante do que nunca. Se você quer ver o quão aterrorizante o futuro da encarceramento pode ser, Fortress vai trancá-lo e jogar a chave fora. Screamers, 1995. Se você já pensou que a maior ameaça em uma zona de guerra era o inimigo, Screamers está aqui para provar que você está completamente enganado. Baseado em uma história de Philip K. Dick, este thriller dos anos 90, muitas vezes ignorado, lança você em um futuro onde a coisa mais assustadora não é quem você está combatendo, mas as máquinas que você construiu para lutar por você. Screamers é sombrio, tenso e repleto daquele medo característico dos anos 90. O mundo acabando, mas não com um estrondo. Mais como um zumbido de lâminas e um grito no escuro. É o ano de 2078. A humanidade está travando uma guerra brutal no planeta de mineração Sirius 6B, onde duas facções rivais se enfrentaram até o limite. O comandante Joe Hendrickson, interpretado por Peter Weller, também conhecido como o próprio Robocop, está apenas tentando sobreviver e levar seu pessoal para casa. Mas o campo de batalha não está vazio, está repleto de Screamers, máquinas de matar autônomas originalmente projetadas para eliminar o inimigo. Eles se enterram na areia, sentem batimentos cardíacos e explodem em uma chuva de lâminas e gritos. A reviravolta? Eles começaram a evoluir. Estão se construindo, mudando de forma, e pior de tudo, alguns agora se parecem exatamente com humanos. A confiança se dissolve num instante. Hendrickson e seu grupo improvisado não podem ter certeza de quem é real, quem é um Screamer, ou quem sobreviverá ao próximo encontro. Toda aliança é uma aposta. Cada ruído pode significar uma morte mecânica.
Bom, o filme aumenta a paranoia a cada reviravolta, acumulando traição sobre traição, até que ninguém saiba em quem confiar. Na escuridão dos postos avançados arruinados do planeta, não é apenas uma batalha pela sobrevivência. É uma questão do que a humanidade realmente significa quando as máquinas começam a imitar cada movimento seu. Quando Screamers foi lançado, os críticos o descartaram como de baixo orçamento ou muito sombrio. O público demorou a perceber, mas aqueles que o fizeram descobriram um híbrido de ficção científica e horror que supera as expectativas. Weller dá a Hendrickson uma humanidade cansada e ferida, rara para protagonistas de ação. Os efeitos práticos são brutais, a atmosfera é sombria e implacável, e cada encontro parece carregado de temor. O que torna Screamers imperdível não é apenas a ação ou os sustos. É a maneira como o filme captura o medo crescente que vem de não saber em quem ou no que você pode confiar, um sentimento que atinge ainda mais forte hoje em dia, na era da inteligência artificial e do engano digital. Se você gosta de ficção científica com uma grande dose de paranoia, Screamers entrega. A Cidade das Crianças Perdidas, 1995. Alguns filmes transportam você para outros mundos. A Cidade das Crianças Perdidas te coloca em um sonho lúcido que você nunca vai esquecer. Esta fantasia científica francesa é tão visualmente estranha, tão profundamente imaginativa, que quase parece ter sido transmitida de outra dimensão. Esqueça os blockbusters da linha de montagem de Hollywood. Este é pura invenção sem filtros. Ambientado em uma distopia steampunk que parece em partes iguais conto de fadas e pesadelo, o filme centra-se em um cientista louco chamado Crank que não consegue sonhar e está envelhecendo rapidamente como resultado. Sua solução: sequestrar crianças da cidade em ruínas e usar uma máquina bizarra para roubar seus sonhos para si. O plano sai pela culatra. Em vez de reverter sua decadência, ele fica ainda mais desesperado, e as crianças da cidade se perdem, vagando por um mundo que é tanto mágico quanto ameaçador. Neste cenário bizarro, entra um gigante gentil interpretado por Ron Perlman, em busca de seu irmãozinho que foi levado pelos capangas de Crank. Semelhantes a ciclopes, ele é acompanhado por Miette, uma órfã esperta que pode ser a verdadeira heroína do filme. Juntos, eles viajam por docas enferrujadas, covis subaquáticos e uma cidade onde a realidade se distorce nas bordas. Cada canto goteja com invenções distorcidas, trajes surreais e rostos que você nunca esquecerá. O que diferencia A Cidade das Crianças Perdidas não é apenas a aparência, é a sensação. Os diretores Marc Caro e Jean-Pierre Jeunet, que mais tarde dariam ao mundo Amélie, preenchem cada quadro com maravilha e tristeza. Há gêmeos siameses liderando uma gangue de batedores de carteira, pulgas treinadas usadas como armas e vilões que parecem ter saído de um circo dos seus pesadelos. Os visuais são tão selvagens que você poderia assistir ao filme no mudo e ainda assim ficar hipnotizado. Mas ouça atentamente e você ouvirá ecos de solidão, esperança e a dor da infância perdida. O filme não fez sucesso na América. Muito estranho, muito francês, muito onírico para a maioria do público. Mas para aqueles que procuram algo verdadeiramente único, A Cidade das Crianças Perdidas é inesquecível. É um filme que se recusa a ser explicado ou domado. Ele quer que você se sinta perdido, encantado e um pouco assombrado. Então, se você está pronto para uma jornada de ficção científica como nenhuma outra, entre na cidade. Você pode nunca encontrar o caminho de volta, mas também nunca vai querer. Abraxas, Guardião do Universo, 1990. Muito antes dos filmes de super-heróis dominarem, havia um certo tipo de filme de ação de ficção científica que se importava menos com a lógica e mais com a atitude. Abraxas, Guardião do Universo, é uma dessas joias gloriosas de tão ruim que é bom, estrelado por Jesse Ventura. Sim, o lutador, governador e companheiro de equipe do Predador da vida real, como um policial alienígena com um distintivo, uma arma de raios e uma missão tão louca que você pensará que alguém a escreveu por desafio. Abraxas é um policial cósmico de um planeta, onde agentes, conhecidos como Finders, viajam entre mundos para deter ameaças perigosas. Seu antigo parceiro, Secundus, se tornou um renegado e veio à Terra em busca de algo chamado equação antivida. Um conceito tão exagerado que faria vilões de quadrinhos ficarem com inveja. Secundus engravida uma mulher humana instantaneamente, sem romance, apenas ciência estranha intergaláctica, para criar uma criança com esse poder.
Esse garoto, Tommy, poderia ou salvar o universo ou destruí-lo, dependendo de quem o encontrar primeiro. O que se segue é parte Terminator, parte novela cósmica, parte especial de fim de tarde. Abraxas aterrissa na Terra fingindo ser um policial, com um blaster que vaporiza árvores e uma incapacidade de entender conversas triviais humanas. Há corridas, perseguições e mais piadas constrangedoras de alienígena aprende sobre a Terra do que se pode contar. Jesse Ventura interpreta o papel de forma totalmente séria, o que só aumenta a diversão. Sua entrega rouca transforma cada linha em material de clássico cult instantâneo. Os efeitos são de baixo orçamento, mas cheios de charme. Pense em adereços de borracha, máquinas de fumaça e explosões que fazem todo o cenário tremer. Mas essa é a diversão disso. Abraxas nunca finge ser arte elevada. Em vez disso, é um filme que se apoia fortemente no absurdo e desafia você a não se divertir. Os vilões são caricatos, o diálogo é puro queijo e o coração é surpreendentemente grande. As cenas entre Abraxas e Tommy carregam um senso desajeitado e doce de estranheza de família encontrada. Críticas. E o público mainstream descartou-o na chegada. O filme nunca teve uma verdadeira divulgação nos cinemas e apenas os fãs fervorosos de ficção científica o encontraram tarde da noite, ou em fitas VHS desgastadas. Mas aqueles que o fizeram mantiveram-no vivo, citando seus momentos mais bobos e celebrando-o como um filme de meia-noite deve ser. Em um mundo inundado de blockbusters excessivamente sérios, Abraxas é um lembrete de que a ficção científica pode ser tanto selvagem quanto completamente despretensiosa. Se você está cansado de reboots sombrios e lendas intermináveis, dê uma chance a este excêntrico cósmico. Às vezes, salvar o universo significa apenas se divertir. Star Kid, 1997. E se o seu sonho de infância de se tornar um super-herói não fosse apenas uma fantasia, mas o resultado de um bizarro artefato alienígena caindo do céu e se prendendo a você? Entre Star Kid, uma raridade do final dos anos 90 que mistura ficção científica, amadurecimento e pura realização de desejos, servindo tudo com o coração e a cor de um desenho animado de sábado de manhã. O herói é Spencer, um tímido estudante do ensino médio que sofre bullying e cuja vida muda na noite em que um misterioso meteoro cai nas proximidades. Investigando a queda, Spencer descobre o Cybersuit, uma peça avançada de tecnologia alienígena que parece o filho do Robocop com um boneco de ação. Quando ele entra, a armadura se funde a ele, dando-lhe super força, voo e um arsenal de gadgets incríveis. Mas o Cybersuit não é apenas hardware. Tem personalidade, dublada pelo sempre confiável Joseph Mazzello. Juntos, eles se tornam uma equipe desajeitada e incompatível. No início, Spencer usa seus novos poderes para as travessuras habituais de criança, assustando os valentões, exibindo-se para os colegas de classe e fazendo algumas acrobacias que fariam qualquer um ser castigado para sempre. Mas as coisas ficam sérias quando ele descobre que uma guerra alienígena está a caminho, e o Cybersuit é a única defesa da Terra. Agora, ele não está apenas brincando de herói. Ele tem que salvar o dia de verdade. Star Kid está cheio de charme e uma quantidade surpreendente de emoção genuína. A relação entre Spencer e o Cybersuit é tanto hilária quanto comovente, repleta de mal-entendidos, momentos de aprendizado e aquele doce e desajeitado vínculo que só os melhores filmes de amizade capturam. Os efeitos são bregas da melhor maneira. Trajes de borracha, explosões cartunescas e efeitos práticos que parecem uma carta de amor à ficção científica pré-digital. Os críticos ignoraram o filme, chamando-o de bobo demais ou infantil demais. Mas para uma geração de fãs, Star Kid foi o filme que os fez acreditar que tudo era possível. Ele não apenas pergunta, e se você pudesse ser um herói? Ele mostra com coração, piadas e um toque de perigo cósmico. Se você quer uma pausa dos blockbusters cínicos e dos reboots intermináveis, este é o seu tesouro escondido. Às vezes, as melhores aventuras são aquelas em que você tropeça por acidente. The Arrival, 1996. Esqueça tudo o que você sabe sobre filmes de invasão alienígena. The Arrival é o primo paranoico e de desenvolvimento lento de Independence Day e Homens de Preto, um filme que não precisou de discos voadores ou explosões em cidades para mexer com você. Em vez disso, optou pelo pavor, conspiração e a suspeita crescente de que talvez, só talvez, a verdadeira ameaça já esteja aqui.
Charlie Sheen interpreta Zane Zeminski, um astrônomo de rádio perspicaz, mas desacreditado, cuja obsessão por encontrar vida extraterrestre arruinou sua carreira e destruiu sua credibilidade. Uma noite, enquanto analisava sinais em uma estação de satélite, Zane intercepta uma transmissão, que ele tem certeza ser prova de contato alienígena. Ele relata isso, e no dia seguinte é demitido, colocado na lista negra e rotulado como louco. Mas Zane não vai desistir tão facilmente. O que se segue é uma busca implacável pela verdade, que o leva de telhados urbanos aos desertos ensolarados do México, esquivando-se de agentes governamentais sombrios, sabotadores corporativos e algo muito, muito mais estranho. O gênio de The Arrival é seu compromisso com o suspense e a revelação lenta. Os alienígenas não estão invadindo com raios laser e raios da morte. Eles estão aqui para terraformar o planeta silenciosamente, mudando a atmosfera da Terra para se adequar a eles mesmos e acelerando o aquecimento global para exterminar a humanidade. A tecnologia deles está escondida à vista de todos. Seus agentes podem parecer humanos ou suficientemente próximos para passar despercebidos sob luz fraca. Cada encontro está carregado de suspeita. Cada sombra pode ser um inimigo e cada aliado de confiança pode ser uma ameaça disfarçada. A atuação de Sheen é toda de energia nervosa e intensidade desesperada. Ele é um homem à beira, correndo para desvendar uma conspiração enquanto o mundo revira os olhos para sua paranoia. Os visuais do filme são nítidos, cheios de ângulos estranhos, gadgets esquisitos e vislumbres aterrorizantes das verdadeiras formas dos invasores. O ritmo nunca diminui, crescendo de um desconforto sutil para um pânico total. No lançamento, The Arrival foi perdido na confusão dos blockbusters de verão. Os críticos não perceberam a sutileza. O público queria espetáculo, mas assista agora e parece surpreendentemente à frente de seu tempo. Um aviso sobre as mudanças climáticas, a ganância corporativa desenfreada e os perigos de ignorar verdades inconvenientes. Se você gosta de ficção científica, com um toque de arrepios e uma pitada de conspiração, The Arrival é o seu ingresso. Apenas lembre-se, quando todos dizem que você está louco, você pode estar no caminho certo. Retroactive 1997. E se você pudesse voltar no tempo apenas 5 minutos, repetidamente, tentando consertar uma tragédia, apenas para ver as coisas saírem ainda mais do controle, Retroactive pega essa premissa alucinante e a transforma em um dos thrillers mais cheios de suspense e fora do radar dos anos 90. É um filme pequeno com um gancho enorme. Quantas vezes você pode tentar salvar o dia antes de se perder? A situação é aparentemente simples. Karen, uma ex-psicóloga policial interpretada por Kylie Travis, se vê presa em uma estrada empoeirada do Texas após seu carro quebrar. Um casal aparentemente amigável, Frank, James Belushi, entregando uma de suas melhores atuações descontroladas, e sua esposa, Ryan, param para pegá-la. A tensão aumenta rapidamente. Frank é volátil. Ryan está apavorada. E Karen está prestes a ser pega em um tipo de pesadelo na estrada que se torna mortal rapidamente. Mas quando você acha que já entendeu a história, Retroactive acelera e entra no território da ficção científica. Após um confronto violento em um posto de gasolina remoto, Karen foge, apenas para tropeçar em um laboratório secreto do governo e um experimento de viagem no tempo que a joga de volta 5 minutos antes do caos começar. Agora, armada com o conhecimento do que está prestes a acontecer, ela tenta consertar as coisas. O problema? Cada escolha se propaga, tornando a situação ainda mais imprevisível e perigosa a cada volta. O que torna Retroactive tão eficaz não é apenas o enredo inteligente ou a direção precisa. É o ritmo implacável e a forma como cada ciclo temporal se torna mais desesperado, mais violento e mais carregado emocionalmente. As tentativas de Karen de enganar Frank ficam mais difíceis, não mais fáceis, à medida que ele se torna mais desconfiado e instável. O elenco de apoio adiciona camadas de imprevisibilidade, e a paisagem árida e ensolarada do Texas torna-se um personagem por si só, vazia, hostil e implacável. Críticos e público ignoraram Retroactive, em parte porque foi lançado diretamente em vídeo com pouca divulgação, mas para aqueles que amam thrillers de conceito elevado e bem elaborados, é uma joia. Cada reinício aumenta as apostas e levanta grandes questões sobre destino, culpa e o peso de tentar fazer a coisa certa quando nada parece funcionar. Retroactive não é apenas um loop temporal de ficção científica, é uma jornada emocionante pelos cantos mais sombrios da natureza humana.
Se você quer um filme que te deixa adivinhando, suando e questionando cada decisão, este é o clássico esquecido que você precisa. Mind Warp, 1992. Alguns filmes querem entreter você. Mind Warp quer mexer com a sua cabeça. Este é o tipo de ficção científica que pega tudo o que você pensa saber sobre a realidade, coloca no liquidificador e serve com um toque de horror apocalíptico, estrelando Bruce Campbell e Angus Scrimm, dois nomes que qualquer fã de filmes cult reconhecerá. Mind Warp é um sonho febril do começo ao fim, e exatamente o tipo de aventura selvagem que só os anos 90 poderiam produzir. Ambientado no sombrio futuro de 2037, o mundo colapsou em caos. A maior parte da humanidade agora vive conectada ao Infinisynth, uma rede de realidade virtual que fornece sonhos e memórias sob demanda. Comida, água, luz do sol. Essas são memórias distantes. O mundo real é um deserto tóxico, onde apenas os mais corajosos ou desesperados sobrevivem. Judy, interpretada por Martha Martin, é uma das sonhadoras desiludidas. Quando ela ousa questionar o sistema, é violentamente expulsa para o mundo exterior, um deserto de pesadelo repleto de mutantes, cultistas canibais e um pregador monstruoso interpretado com um prazer aterrorizante por Angus Scrimm. Ela é resgatada por Stover, um sobrevivente endurecido pela batalha, interpretado por Bruce Campbell em seu clássico modo impassível. Juntos, eles navegam por uma paisagem de pesadelo de areia, carne e angústia existencial, esquivando-se de perigos tanto humanos quanto desumanos. Mas, à medida que Judy investiga mais a fundo, a linha entre o que é real e o que é virtual se torna perigosamente turva. Ela ainda está dentro de uma simulação? Suas memórias são realmente dela? Ou o mundo real se tornou apenas mais uma prisão para sua mente? Mind Warp não é apenas uma viagem pela distopia. É uma jornada brutal e alucinatória, que mistura horror corporal, ficção científica e jogos mentais. Os efeitos práticos são deliciosamente grotescos. Os cenários estão imersos em sujeira e imundície, e o filme inteiro pulsa com uma energia paranoica que te mantém em suspense até sua reviravolta final e vertiginosa. Quando foi lançado, Mind Warp se perdeu entre projetos de estúdios maiores e mais seguros. Os críticos descartaram-no como muito estranho, muito perturbador ou simplesmente muito sombrio. Mas para os fãs de terror e ficção científica, tornou-se uma lenda, um filme que é em partes iguais combustível para pesadelos e experimento de pensamento filosófico. Se você quer um filme que seja mais do que apenas entretenimento, algo que te deixe questionando o que é real e o que não é, Mind Warp está esperando por você no deserto digital. Então, qual dessas esquisitices de ficção científica dos anos 90 esquecidas você vai adicionar à sua lista de filmes para assistir? Esses filmes não foram feitos para o público em geral. Eles foram criados para os ousados, os curiosos e os fãs que amam histórias que fogem do convencional. Perdeu na primeira vez? Isso significa apenas que você pode experimentá-los com novos olhos. Deixe seus favoritos nos comentários, inscreva-se para mais mergulhos cinematográficos profundos e lembre-se, às vezes, os filmes mais estranhos são os que ficam com você para sempre.